Senhores, divisão silábica, certo? Divisão silábica. Como é que funciona a questão da divisão silábica? Então a divisão silábica ela é importante porque quando a gente for ver a parte de acentuação gráfica, né, a gente vai precisar tocar em alguns assuntos relacionados à divisão silábica, inclusive na questão da redação também, né? Quando você estiver escrevendo e precisar particionar uma palavra, é importante que você saiba fazer a divisão corretamente, tá ok? E a gente vai ver as regrinhas para a divisão silábica. Mas antes da gente partir, né, para essas regrinhas de divisão silábica, eu preciso explicar alguns conceitos para vocês, rápidos aqui. Então, palavras monossílabas. O que são palavras monossílabas? São palavras que têm apenas uma sílaba, né? Mono, sílaba, sílaba. Então, o que que acontece? Palavras que você não consegue dividir elas, né? Elas ficam em uma sílaba só, tá? Em um fonema só. Então, o que que acontece? Pá, nó, sol, pé, dor. Essas palavras você não consegue dividir. Elas são pequenininhas, né? Elas estão ali de um jeito que você não pode mais dividir elas. Tá ok? Então, vamos lá, outro exemplo. Palavras, né? Palavras de sílabas agora, tá? Então, as palavras de sílabas, elas você já consegue dividir, mas você só consegue separar em duas sílabas, né? De sílabas, né? De duas sílabas, sílabas. Então você só pode separar em duas sílabas. Por exemplo, amor, ódio, café, mulher, certo? Você não fala assim, ó, ódio. Não, você fala ódio, certo? Então, você, pela pronúncia, às vezes você já consegue perceber quantas sílabas, né? Quantas sílabas você consegue separar, certo? Apenas olhando, analisando os fonemas ali, pronunciando eles, você consegue perceber, tá ok? Então as palavras de sílabas você consegue separar em até duas sílabas, certo? Então palavras trissílabas são aquelas que você consegue separar em até três sílabas. Pescado, certo? Pescado, são três sílabas. Achado, três sílabas. Amado, três sílabas também. As polissílabas são aquelas que você consegue separar em quatro ou mais sílabas. Então, por exemplo, cozinheiro, certo? Cozinheiro, quatro sílabas. Beleza? Olha outra palavra aqui, ó. Calculadora. Calculadora. Dessa vez, cinco sílabas, tá certo? Então essas palavras com quatro, cinco, não importa quantas sílabas sejam, né? De quatro para cima a gente chama de polissílaba, certo? Palavra polissílaba, tudo bem? E senhores, antes da gente partir para as regrinhas de divisão silábica, eu preciso só falar um negócio importante com vocês. Execução com correção até a exaustão leva à perfeição. Execução com correção até a exaustão leva à perfeição. Esse, para quem não sabe, se chama método jesuítico, né? Que quem passar na prova, eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar, mas quem passar na prova vai ouvir muito isso dentro do quartel, tá? Então, execução com correção até a exaustão leva à perfeição. O que eu quero dizer com isso aqui, senhores? Prática, tá ok? Divisão silábica é prática, tá certo? Se você tem dificuldade em divisão silábica, pega uma folha em branco, ou, né, eu coloco um quadro na parede e vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Então, como já disse em outra aula aqui do sistema, né, para que eu pudesse conseguir ter facilidade em conjugações verbais, né, modos verbais, indicativos, né, enfim, subjuntivo, enfim, aquela parte de conjugação que ela é mais extensa, eu peguei por 2 noites seguidas e fiquei a madrugada inteira só conjugando o verbo, só conjugando o verbo, só conjugando o verbo. Aí eu lembro que eu fui para uma biblioteca, né, que ficava numa escola, eu nem era aluno daquela escola, mas eu fui lá, pedi para ir para lá, fiquei na biblioteca e arrumei um quadro lá e fiquei só conjugando o verbo, tá certo? Por que isso aí? Para eu poder ter a prática, tá certo? Então aquilo que você tem dificuldade é aquilo que você tem que atacar. Aquilo que você já entendeu não tem por que você ficar atacando. Então, senhores, vamos praticar, certo? Quem tem dificuldade em divisão silábica,
pratique. Então, dígrafo, o que é dígrafo? São duas letrinhas com som de uma. Basicamente é isso. E essas letrinhas, certo? Existem aquelas que podem ser separadas e aquelas que não podem ser separadas, tá certo? As letrinhas que podem ser separadas, RR, SS, SC, SC cedilha, XS, certo? XC, tudo bem? E aquelas que não podem ser separadas, CH, LH, NH, GU, QU, tá? Essas não podem ser separadas, tá? Então assim, nossa, isso aqui é o que? É para eu decorar? É, tá? Você tem que saber quais são os dígrafos que podem ser separados, tudo bem? Ou melhor, né? Veja quais são os dígrafos que não podem ser separados. Consequentemente, o resto vai poder. Então, senhores, né, eu estou falando isso porque a listinha de dígrafos que não podem ser separados ela é menor do que aquelas que podem. Tá? É uma dica, né? Então, senhores, os dígrafos são o que eu preciso que você grave agora. Tá? A gente vai fazer exercício aqui até você massificar onde eu quero chegar. Mas o que eu preciso que você grave agora. Grave, né? Abre a caixinha e fala assim, isso aqui é para agora. Dígrafo, duas letrinhas com um único som. Beleza? E aí, olha só, com esse conhecimento de que dígrafo são duas letrinhas com um único som, a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Vamos lá. Arranha-céu. Arranha-céu. Beleza. Arranha-céu. São 4 sílabas, concorda comigo? Arranha-céu, 4 sílabas. Vamos começar a dividir? Epa, eu tenho 2 R's aqui, como é que fica? Aí, olha só, aí você volta lá na regrinha do dígrafo e olha, então os 2 R's, eles podem ser separados, tá vendo? Então vamos separar AR, traço, RAM, tá certo? RAM, beleza. Depois, acento de novo, nha. Nha, pode ser separado? Não pode, tem que estar todo mundo junto. Então, traço, NHA, certo? Depois traço, céu. Então, arranha-céu. Tá ok? Olha como é que ficou. Arranha-céu. Separei os 2 R's, porque a gente viu que os 2 R's, né? O dígrafo, 2 R's, né? Eles podem ser separados, tá ok? E o NHA a gente não separou, porque a gente viu na regrinha que eles não podem ser separados. Arranha-céu. Entenderam? Vamos lá. Nascimento. Como é que a gente pode fazer para poder separar esse aqui, tá? Então, senhores, só para retomar. Arranha-céu são quantas sílabas? Arranha-céu são 4 sílabas. É uma palavra polissílaba, tá certo? Vamos lá. Nascimento. Nascimento. Beleza, aqui eu tenho um S e eu tenho um C. Pergunto, o S e o C, eles podem ser separados? Vamos ver? Olha aqui ó, na regrinha. Eles podem ser separados. E como é que a gente vai construir isso? Vai ficar assim, ó. Nas, traço, C, traço, men, traço, to. Quando eu pronuncio, não fica assim, ó. Nascimento. Tenta fazer igual, certo? Tenta fazer igual ao que você está pronunciando. Nascimento, tá certo? Na maioria das vezes vai dar certo, tudo bem? Nascimento. E para saber se você pode ou não dividir, é só olhar a regrinha. Se surgir alguma dúvida, olha a regrinha. Por exemplo, aquele, aquele, certo? A, traço, que, traço, le. Beleza. Olha só, aquele. Eu tenho aqui, ó, o que e o u. O que e o u podem ser separados? Vamos olhar aqui, ó. Não pode, pessoal. O que e o u não pode ser separado. Então, eu não posso fazer assim, ó. A, que, traço, u, e, traço, l, e. Não posso fazer isso, tá? Isso aqui não pode. Então, é a, que, le. Beleza. O Q e o U tem que se manter juntos, tá certo? Na mesma sílaba. Tudo bem?
Vamos agora para a próxima. Tá? Aquele é uma palavra trissílaba. Assassino. Olha só quanto S. E esse dígrafo, né? Essas duas letrinhas com som de um único S, né? Assassino, que a gente escreve com dois S, mas a gente fala como se fosse um só. Pessoal, olha só. Esse tanto de S, ele pode ser separado? Pode, tá? Se você olhar lá na regrinha, você vai ver que eles podem ser separados. Então, se eles podem ser separados, como é que vai ficar? Vamos sair separando. Ó, assassino. Vamos lá. A-S, S-A. Aí, aqui, ó, eu tenho que separar os dois S, não tem? Pois é. Então, eu não posso fazer assim, ó. Si com S, S, I. Não posso. Eu tenho que separar. A gente viu que tem que separar. Então, né? S-A-S, traço, si, traço, no. Tá vendo? Tem que respeitar a separação. Tudo bem? Assassino. Beleza. Vamos lá. Exudar. Exudar. Aí tem gente que vai fazer assim, ó. Quer ver? Traço. X, S, U, traço, dá. E vai achar que tá beleza. Porque, ó. Exudar. Nossa, ficou legal. Tá errado, pessoal. O X e o S, eles têm que ser separados. Vamos voltar aqui em cima para ver? Vamos lá. Tá aqui, ó, X e o S, tá vendo? Tem que ser separado. Então a maneira correta é EX, né? Traço, S, U, traço. E o resto, DAR, dá. Exu, dá. Entenderam? Tranquilo, né? Beleza. Então tem que respeitar a separação. Exceção é a mesma coisa, ó. Exceção. Tem gente que vai querer fazer assim, ó. E traço X, C, E, traço C cedilha, A, O, tio. Só que isso aqui tá errado, porque a regrinha diz que tem que separar. Então vai ficar como? E, X, traço C, E, traço C cedilha, A, O, tio. E, C, são. Entenderam? Certo? Vamos seguir? Nascer. Senhores, nascer. N-A-S. Traço. C-E-R. Então, quando eu pronuncio, eu vejo que eu posso separar em duas sílabas, né? Pela pronúncia eu vejo isso. Nascer. Beleza. Só que aí como é que fica? Pode ficar assim, ó. N-A, traço, S, C-E-R. Não pode. Nascer. Por mais que sugira que possa, né, pela pronúncia até parece que pode, mas não pode. Por que não pode? Porque a gente conhece a regrinha dos dígrafos. E a regrinha dos dígrafos diz que o S e o C têm que ser separados, tá ok? Então o jeito certo é NAS traço CER. Tudo bem? Então, senhores, ditongos e tritongos, ditongos e tritongos. O que vem a ser ditongos e tritongos? Ditongos e tritongos não podem ser separados. Então, ditongos e tritongos é quando a gente junta vogais na mesma sílaba, tá? E a gente não pode separar, porque elas se juntaram na mesma sílaba, tá bom? Isso vai acontecer em que situação? Então, por exemplo, existem algumas palavras que você consegue separar, né? As vogais, apesar de elas estarem uma do ladinho da outra, você consegue separar essas vogais. Por exemplo, a palavra Noel, Noel, né? Pela pronúncia eu já vejo que dá para separar, Noel, certo? Outra palavrinha também, ó, real. Pela pronúncia eu já consigo perceber que dá para separar, real. Olha só, Joel, dá para separar, normal. Existem algumas palavras que a gente não vai poder fazer isso. Então, por exemplo, ditongos, de, dois, são duas vogais na mesma sílaba. Tritongo, certo? Três. Então, são três vogais na mesma sílaba. Tudo bem? Então, alguns exemplos de ditongos aqui, ó. Sagui, teu, véu, réu. Tá vendo que não dá para separar
essas duas vogais, não dá para eu chegar e falar assim, ó, sagui, teu, véu, não dá. Tem que ser sagui, teu, véu, réu. Ou seja, são vogais que estão na mesma sílaba, certo? E que não podem ser separadas, ditongos, tá ok? Porque se eu separar vai ficar estranho. Teu, véu, réu. Não, tem que ser teu, véu, réu. Beleza? Beleza? Sagui, né? Sagui. Não pode ser sagui. Com Noel dá certo. Noel, real, Joel, dá certo. Mas com algumas palavras não dá. Essas palavras são os ditongos, tá? E existem os tritongos, que é a mesma coisa, né? Você juntar vogais na mesma sílaba, você não poder separar essas vogais. Só que agora são 3 vogais. Então, por exemplo, saguão. Você não pode falar assim, ó, saguão. Porque ninguém fala saguão. A gente fala saguão. Tá vendo? Então, guão são 3 vogais e elas têm que ficar na mesma sílaba, senhores. Tá? Então, por exemplo, enxaguar. A gente não fala enxaguar. Tem gente que fala, né, enxaguar. Só que tá errado. É enxaguar. Entenderam? Enxaguar. Por quê? Porque enxaguar, guar, é um tritongo. Entendeu? São 3 vogais que têm que ficar na mesma sílaba. Tudo bem? Averiguar. Não é averiguar, é averiguar. Tá vendo que ele tem que fluir naturalmente, ó? Fluir naturalmente, ó. Averiguar, certo? Não pode ser interrompido, senão fica estranho. Averiguar. Tá certo, pessoal? É um caso de tritongo, tá? Noel, real, Joel, você vê que dá certinho. Agora essas palavras aqui, se eu tentar separar, vai dar um problemão, tá certo? Beleza, pessoal? Vamos lá? Antes da gente prosseguir, eu queria só bater mais um conceito aqui, tá? Uma coisa que, na minha visão pessoal, no seu concurso não é relevante, mas, né, por a gente estar ensinando e ter que falar tudo, mesmo que seja por desencargo de consciência, eu vou falar. Então, por exemplo, ditongo. Existem os ditongos crescentes e os ditongos decrescentes. Então, por exemplo, quando eu falo assim, ó, sagui, você percebe que a última letrinha é a mais forte, concorda? Ó? Sagui. Tanto que ela está até acentuada, tá vendo? Pois é. Quando isso acontece, quando a última letrinha é a mais forte, a última vogal é a mais forte, a gente fala que é um ditongo crescente. Entendeu? E agora, existem situações que é o contrário. A última letrinha é a mais fraca. Então, por exemplo, teu. A gente não fala teu, a gente fala teu. O E, ele é bem mais forte que o U, concorda? Teu. Então, quando a última letrinha é mais fraca, a gente chama de ditongo decrescente. Tá certo? Entenderam? Começa forte e termina fraco, decrescente. No sagui, não. Começa fraco e termina forte. Por isso que é crescente. Tá certo? Conceito esse que eu queria bater. Mais para frente eu vou bater o conceito de ditongo oral, ditongo nasal, mas eu não acho que agora é o caso, não. Tá bom, pessoal? Vamos seguir? Vamos lá, vamos seguir. Então, primeira palavrinha aí para a gente poder analisar. Desiguais. Como é que fica? Desiguais. Pela voz, eu sei que eu posso separar em 3. Então, vamos lá. Desiguais. De, traço. Zi, traço. Guais. Guais tem que estar todo mundo junto. Eu não posso falar assim, ó, desiguais. Não posso, fica estranho. É desiguais. Não existe desiguais. Não, é desiguais. Certo? Então, guais é um caso de tritongo. Tem que estar todo mundo junto, tá? Meu conselho para você, se você ainda não fez, pausa o vídeo, tenta fazer tudo certinho e depois solta o play e vai acompanhando para ver se está tudo certo. É o meu conselho, tá? Vamos lá. Qual? Dá para separar? Vamos lá, vamos tentar. Qual? Ih, não dá para separar. Não dá para separar, pessoal. Temos mais um caso de tongo, certo? Qual é qual? Qual? É um monossílabo. E eu não posso separar, porque eu tenho um ditongo bem no meio, o U e o A. Senão fica qual. Isso nem existe, é qual, certo? Qual. Então, senhores, qual é um ditongo? A gente pode separar ditongo e tritongo? Não pode, a gente está vendo aqui na nossa aula. Monossílabo, uma sílaba só. Tá, vamos lá. Quais? A gente pode falar assim, ó.
quais. Não pode, fica estranho. Você já ouviu alguém falar, dividir alguma sílaba assim, quais? Não, é quais, certo? A gente fala naturalmente quais, porque o certo é quais. Então, senhores, mais um caso de monossílabo. Entenderam? Vamos lá. Quão. Quão. A mesma situação. Você não pode falar quão. Você tem que falar quão. É o jeito certo. Desiguais, a gente, na maneira certa de falar, a gente já percebe que dá para dividir. Ó. Desiguais. Qual não dá, fica qual. E qual não existe, certo? Eu nunca ouvi isso aí na minha vida. Então, senhores, é qual, quais, quão, monossílabos, tá? Por que que eu coloquei eles aqui? Para você ver que mesmo sendo ditongos monossílabos, né, tritongos monossílabos, eles têm que se manter juntinhos, tá? Mesmo sendo monossílabos, tá? Tritongo, você às vezes você vai ter um tritongo que é monossílabo e tem que respeitar o espaço dele, tá? Vamos lá? Vamos lá. Mas antes da gente ir, existe uma coisa que eu preciso conversar com vocês. Lembra do ditongo oral, ditongo nasal que eu disse que eu ia explicar depois? Vou explicar aqui e agora. Então, por exemplo, a gente acabou de tentar fazer a separação e viu que não dá para separar, né? Porque tem um tritongo, tem um ditongo, do quais e do quão, tá? Quais, quão. Pessoal, o que que acontece? Preste atenção no som da pronúncia. Quais, quão, quais, quão. O que que acontece? O quais eu falo com a voz mais aberta, certo? Com a voz mais aberta, ó, quais. O quão eu falo com ela mais fechada, mais interiorizada, ó, quão, certo? O que que a gente diz? Que essa fala mais aberta de quais a gente pode chamar de oral, tá ok? A gente tem um caso oral aqui, um tritongo oral, certo? Quais, certo? Eu abro a minha boca, eu coloco para fora, quais. No caso de baixo, eu tenho um tritongo nasal. Por quê? Porque eu falo mais interiorizado, eu uso o meu nariz para poder o som, a minha caixa de ressonância, ela fica mais fechada e a ressonância toda acontece, né? A maior parte dela acontece pelas vias nasais, a gente chama de tritongo nasal, né? Então fica quão. Você percebe, ó, pronuncia aí, você que está assistindo, pronuncia nem que seja na sua mente, aí você vai perceber quão, que eu uso mais o nariz para falar. O quais eu uso mais as minhas pragas vocais. O quão eu deixo o som fluir pelas minhas vias nasais. Então, quando você tem essa característica, tá? De você falar mais pela boca, assim, de maneira mais aberta, pessoal, tritongo oral. Quando você fala de uma característica mais fechada, deixando o som fluir pelo nariz, é tritongo nasal. E não existe só tritongo nasal e tritongo oral, existe também o ditongo oral, ditongo nasal. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui de ditongo nasal. Um bem famoso, pessoal. Mãe. Mãe. Outro exemplo, pães. Você percebe que o som ele vai todo para as vias nasais, para o nariz, né? Pães, mães, são ditongos, tá? E é ditongo nasal, porque vai todo para o nariz, entenderam? Um exemplo de ditongo oral agora. Réu. Véu. Tá vendo? Eu falo de maneira mais aberta. Véu. Réu. Tá? Então, ditongo oral, ditongo nasal. Tritongo oral, tritongo nasal. Para diferenciar, basta você pronunciar que você vai ver. Se você estiver pronunciando mais pelas vias nasais, é nasal. Se você estiver pronunciando mais pelas vias orais, é oral. Entenderam? Vamos seguir, pessoal? Espiões. Como é que a gente pode fazer a divisão disso aí? Espiões. Não é assim? Errado. Mas, Bruno, errado. Mas você disse que é errado. Pessoal, olha só. Espiões é uma exceção, tá? Eu não posso separar. I-O-E, esse I-O-E funciona como se fosse um tritongo. Então, a maneira correta de dividir espiões é assim, ó. Espiões. Entenderam? Não tem esse negócio de espiões. Era para dar certinho, né? Espiões. Mas não dá, porque IOE
Na palavrinha espiões, ela está fazendo papel de tritongo. Esse termo IOE está fazendo papel de tritongo. Então você não pode separar eles. Aí tem que fazer exatamente isso que eu fiz, ó. Traço, piões, peões, espiões, entendeu? Não pode separar espiões, tá bom? Essa é uma característica, uma seção, né? Uma característica da palavrinha espiões. Tudo bem? Ó, vamos lá. Próximo, tá? Isso é uma peculiaridade da palavra espiões, tá? Que todo mundo confunde. E por isso pode cair em prova. Coloquei de propósito aqui, tá? É um tritongo. Vamos lá. Quase. Quase. Tá certo? Não é sempre que você vai ser enganado, tá? E ninguém vai ficar colocando em concurso esses casos de engano para te pegar, não. Então, por exemplo, espiões. Beleza. Realmente, espiões é uma carta fora do baralho, tá? Mas quase não, tá? A maioria das situações você vai poder usar a regra normal que ninguém vai te sacanear. Primeiro porque eu nunca vi isso ser cobrado em prova da ESA. Nos últimos 10 anos que eu analisei a sua prova, eu não vi isso lá sendo cobrado de maneira tão específica assim, tá? Então vamos lá. O critério, né, foge um pouco dessa minuciosidade que a gente está vindo aqui. Mas é importante estudar, então vamos lá. Então, quase. Quase. Pela pronúncia eu posso separar essa palavrinha em duas sílabas. É uma palavra de sílaba. Beleza. Agora, quase. Eu tenho um ditongo aqui, ó. Quase. Não existe quase. Não existe. É quase. Tá vendo? Então, se eu tenho um ditongo, eu tenho duas vogais que não podem, né, se separar. Como é que fica? Quase. Q-U-A traço S-E. Quase. Beleza, pessoal? Vamos seguir? Aquário. Olha só, aquário. Vamos tentar separar pela voz aqui, ó. Aquário. Aquário. Beleza? Aquário. Tá bom. Então, o que que acontece, ó? Aquário. A traço. Aquário. Quá, né? O U e o A são ditongos, a gente não pode separar. Traço. Rio. Então, senhores, a gente não fala assim, aquário. Não. É aquário, certo? Tem que respeitar qual é a sílaba mais forte, tá bom? Eu não posso falar assim, ó, aquário. Porque quando eu falo aquário, parece que eu estou colocando a sílaba mais forte no último, tá vendo? Não pode. Tem que ser aquário. Tem que respeitar a sílaba mais forte, que inclusive é a que está o quê? Acentuada. Tudo bem? Tá, pessoal? Vamos seguir? Vamos lá. Respeite os ditongos. Frequente. Frequente. Dá para separar por três. Logo de cara eu já vejo que dá para separar por três. E como é que a gente vai fazer isso? Traz. Traz. T. Olha aí. Mais um caso de ditongo. Que, o, é. Ditongo, pessoal. Frequente. Beleza? Vamos seguir? Vamos seguir. Encontros consonantais, pessoal. Encontros consonantais. Tá bom? E tem muita gente que confunde os encontros consonantais, né, com os dígrafos. Tudo bem? É normal, né? O cara vê duas consoantes ali, ele não sabe dizer se é dígrafo ou se é encontro consonantal. Qual o meu conselho? Primeiro, os dígrafos eles já são tabelados. Você sabe que os dígrafos são aqueles que a gente mostrou lá no início da aula. Então é LH, né, NH, né, SC, enfim, RR. Então os dígrafos eles têm uma listinha, certo? Meu primeiro conselho, bate o olho, tá? Bate o olho, olha e vê. Faz parte da listinha dos dígrafos? Não, então provavelmente é um encontro consonantal, certo? Simples assim, tá? Mas se eu pudesse dizer uma diferença entre o encontro consonantal e o dígrafo para matar a sua curiosidade, o que eu posso lhe apontar? Os dígrafos, como a gente falou, né, são duas letrinhas que se juntam para formar um fonema, um som, tudo bem? O encontro consonantal são duas letrinhas que se juntam, mas elas não necessariamente vão formar um único fonema, tá? Elas se juntam, tá?
para fluir melhor a oralidade da palavra. Mas, senhores, vocês vão perceber que elas são inclusive separáveis, tá? Elas não se juntam para formar um som só. Elas não se juntam para se tornarem uníssonas, né? Melhor dizendo, elas se juntam, inclusive para poder facilitar a fala, mas elas não formam um som só, entendeu? Elas não ficam uníssonas, como os dígrafos conseguem fazer, tudo bem? É uma dica, tá? Mas o meu conselho é não fica tentando identificar pelo que eu acabei de falar, não. Vai lá, porque eu tenho certeza que tem gente que vai se confundir. Vai lá na tabelinha dos dígrafos. Faz parte das tabelinhas dos dígrafos? Ah, não faz. Tá bom, eu encontro consonantal. Melhor assim, né? Pois bem, vamos lá. Então, os encontros consonantais, pessoal, eles são todos separados, né? Com 13 seções apenas, tá? Que não vão ser separados, tá bom? E eu vou bater essas exceções. E aí, ó, como é que funciona, tá? Apto, apto, tá vendo? Então, assim, apto, certo? É um caso de sílaba, tá? Uma palavra de sílaba, um caso de palavra de sílaba. Né? Outro exemplo, aspecto. Eu tenho um encontro consonantal, o S e o P, certo? O S e o P, tá? Mas eles são separados, completamente, né, diferente do LH, do NH, que permanecem juntos na mesma sílaba, tá? Eles podem ser separados. Vamos lá. Eles podem não, né? Eles são separados, né? Tem as 3 exceções que a gente vai bater daqui a pouco. Sub, só, lo. Tá ok? Sub, só, lo. E aqui eu reforço, ó, na palavrinha subsolo. Eu disse para você que os dígrafos, eles se juntam para formar um som, né? Eles ficam uníssonos, tá? São duas, são duas palavrinhas, né? Duas letrinhas que se juntam para formar um som. Tudo bem? No encontro consonantal isso não necessariamente acontece. Um exemplo é o subsolo, ó. O sub e o solo, né? Eu tenho o B de sub e o S de solo. Os dois se encontram na palavra, mas eles se separam, certo? Eles fazem parte de fonemas diferentes, certo? De sons diferentes. Vocês estão entendendo? Completamente diferente da palavra lhama, por exemplo, LH, que é um dígrafo, entendeu? Que se junta, se mistura para formar um som só. Aqui não, eles inclusive, ó, sub, solo. O SO, ele se separou do sub completamente. Então, somente quando essas letrinhas estão juntas é que elas formam encontros consonantais. A partir do momento que eu divido, vai cada um para um canto, certo? E você consegue perceber nitidamente o quê? Que elas não se juntam para formar um som uníssono, né? Que é o caso do dígrafo. Um som único, né? Elas se separam e o som delas, né, se separam também. Isso acontece no encontro consonantal. No dígrafo não acontece, mas no encontro consonantal acontece. Tudo bem? Beleza até aí? Sub, só, lo, tá? Minha divisão é essa, certo? Porque os encontros consonantais serão separados, tá? E se você voltar lá na tabelinha dos dígrafos, né? Vamos voltar nas tabelinhas dos dígrafos aqui. Se você voltar nas tabelinhas dos dígrafos, você vai perceber que o BS de subsolo não está na lista. Então não é um dígrafo. Se não está no dígrafo, é porque é um encontro consonantal. E vamos separar. Certo? A menos que faça parte de uma das 3 exceções que nós vamos ver daqui a pouco. Tudo bem? Olha aqui, ó, mais uma divisão. Alcance. Alcance. Pessoal, L e C. Houve um encontro consonantal. Pergunto, fazem parte do mesmo som? Não, então não tem como ser dígrafo. Tudo bem? Tanto que quando a gente pronuncia, você percebe nitidamente que houve a separação. Alcance. Entenderam? Zero estresse. Vamos lá? Vamos seguir aqui agora para tratar das três exceções, né? Então, encontrar, pessoal. Encontrar. Como é que se divide encontrar? Encontrar. Essa foi fácil, Bruno, né? Pela pronúncia eu já vi, ó. Encontrar. Foi simples. Concordo com você, foi simples. E aí, pessoal, como você viu que foi simples, a gente chega para a nossa primeira exceção, tá bom? Se o encontro consonantal tiver R em segundo lugar, certo? Não haverá separação. Então, como assim? Se o encontro consonantal tiver R em segundo lugar, olha o meu
T e o R aqui, ó. Houve um encontro consonantal. E quem que é a segunda letrinha desse encontro? É o R. Então, senhores, não vai ter separação, tá bom? Encontrar, tá bom? Eu não posso fazer isso aqui, ó. Em traço. C-O-N-T. Traço. R-A-R. Não posso fazer isso, porque se a segunda letrinha é o R, eu não posso separar, tá? O certo é encontrar, certinho, tá? Vamos lá. Atleta. Pela pronúncia eu vejo como é que é a separação. É bem fácil, ó. Atleta. Beleza. A-T-L-E-T-A. E aí vem a minha segunda regrinha de exceção. Se o encontro consonantal tiver o L em segundo lugar, eu não posso separar, tudo bem? Então não posso escrever assim, ó. A-T traço L-E traço T-A. Isso aqui não pode acontecer. O L não pode se separar. Se ele for a segunda letra, ele não pode se separar, tudo bem? Então fica atleta. Tá bom, pessoal? A-T-L-E-T-A. Atleta. Essa é a maneira correta, tudo bem? Então, se o R ou o L forem a segunda letrinha do encontro consonantal, não posso separar. Mas aqui, ó, mais uma regrinha pra gente, ó. Pneu. Pneu. Tem gente que já olha pneu e fala assim, pneu. Aí coloca o P, traço, neu. Tá errado, tá bom? Por quê? Porque aí vem a nossa terceira regrinha. GN, MN, PT, PS, PN, TM, tá? Se estiverem no início da palavra, não podem ser separados. Então, pneu acaba se tornando monossílabo. Entenderam? Se não fosse, né? Se essa regrinha não existisse, seria pneu, tá? Mas agora não. Pessoal, não tem como. PN não se separa. Portanto, é pneu. Basicamente é isso. Monossílabo, virou monossílabo. Entenderam? É um encontro consonantal porque é P e N, tá? E não é dígrafo. Por que não é dígrafo? Porque P e N não está na nossa regrinha dos dígrafos. Tá? Se você olhar lá, você vê que não está na nossa regrinha dos dígrafos. Tudo bem? E P e N faz parte da exceção. A exceção dos encontros consonantais. Então, não se separam, tá? Palavra monossílaba. Vamos partir para alguns exemplos aqui de exercícios? Vamos lá. Então, Bíblia. 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 Certo? Não existe esse negócio de Bíblia. Não existe. É Bíblia. Você fala Bíblia. Você não fica falando Bíblia. É Bíblia. Então, é uma palavra de sílaba. Bi, traço. Blia. B-L-I-A. Tá bom? Eu posso separar o B e o L? Eu posso escrever assim, ó. Bi, traço. B, traço. L-I-A. Não posso. Porque a minha segunda palavra, minha segunda consoante desse encontro consonantal é um L, tá? Então é Bíblia, tá certo? Vamos lá, pneumático. Pneumático, senhores, a palavrinha pneumático começa com P e N. Logo, P e N tem que estar na mesma sílaba, não podem ser separados. Então vai ficar assim, ó, pneumático, tá vendo? Pneumático. Tá vendo? Pneu. Pneu, pessoal. Pneu permaneceu aqui todinha a palavrinha pneu. Tá certo? E isso acontece. Tá ok? Porque pneu, PN, não podem ser separados. Eu faz parte da primeira sílaba. Tá? O que eu não posso fazer é isso aqui, ó. P traço. N-E-U traço. Ma traço. Ti traço. Co. Tá? Eu não posso fazer isso. Pneu não se separa. Então eu vou pegar o neu e vou juntar nesse P. Aí vai ficar pneumático. Tudo bem? Esse é o jeito certo. Certo, pessoal? Mais um exemplo. Prato. Prato. Como é que se divide prato? Prato. São duas sílabas. Já vi que são duas sílabas. Eu posso separar o P e o R? Não posso, tá bom? Não posso. Se eu não posso separar o P e o R, como é que a gente vai fazer? Vai fazer prato.
traço, to, prato. Beleza? É o encontro consonantal. Tudo bem? Vamos lá. Palavra. 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 Trissílaba. Então, pá, traço. Lá, traço. Vrá. Certo? Assim como o exemplo do prato, eu não posso separar porque a segunda letrinha do meu encontro consonantal é um R. Tudo bem? Próximo exemplo. Psicologia. Começa com PS. Se começa com PS, não posso separar. Não posso fazer isso aqui, ó. P, traço, si, traço, co, traço, né? E assim por diante, não posso. O jeito certo de dividir é si, traço, co, traço, lo, traço, gi, traço. Ah, esse é o jeito certo. Psico, psi, co, lo, gi, a. Tá? Mais uma palavrinha polissílaba aí pra gente. Tudo bem? Zero estresse, pessoal. Vamos seguir? Beleza. Gnomo. Então, gnomo. Gnomo começa com GN. A gente viu lá na regrinha que GN não pode ser separado. Eu não posso escrever assim, ó, G, traço, no, traço, mo, traço. Não posso, tá? Não posso. Tem que ser gnomo, tá? Porque GN não pode ser separado. Então vai ficar como? Gnomo. Tudo bem? Não separa o gnomo. Beleza? Vamos lá. Como é que funciona o hiato, tá? O hiato, pessoal, a gente viu que os ditongos e os tritongos, eles não podem ser separados, tá? Lembra daqueles exemplos que eu dei lá nos ditongos e tritongos? Do nó, el, jó, el, lembra? Pois é, aquelas vogais que puderam ser separadas, elas são chamadas de hiato. Então, quando eu tenho um encontro vocálico e eu consigo separar esse encontro vocálico, coisa que não acontece no ditongo e tritongo, né? Quando eu consigo separar esse encontro vocálico, eu tenho um hiato, entenderam? Então, jó, el, re, al, no, el, eu consigo separar, beleza? Simples, consigo separar, tá bom? Então, quando eu não consigo é um ditongo e um tritongo. Quando eu consigo é um hiato. Eu não falei lá na hora para não confundir sua cabeça, mas hiato é aquilo que eu consigo, quando eu tenho um encontro vocálico e eu consigo separar. Alguns exemplos aqui de hiatos. Então, caatinga, entendeu? Caatinga, tá? Vamos lá, caatinga. Caatinga, certo? Caatinga. Eu consigo separar a caatinga. Fica K, traço, A, traço, tim, traço, Ga. Caatinga. Porque esses dois As que vocês estão vendo aqui é um exemplo de hiato. Tudo bem? Mais um exemplo. Cafeína. Cafeína. Olha só. K, traço, F, traço, I, traço, na. Eu tenho um encontro vocálico, né, que é o E e o I, mas eu consigo separar. Inclusive, falando, na fala, através da fala, eu consigo separar. Então, senhores, o que eu tenho aqui? Eu tenho um caso de hiato. Tudo bem? Vamos seguir? Beleza, vamos seguir. Então, o que acontece? Ciúme, ciúme. Dá para separar, não dá? Eu tenho um encontro vocálico, que é o I e o U, mas dá para separar. Então, vai ficar cada um em uma sílaba. Olha só. Si, traço. U, traço. Me. Ciúme. Certo? Quando eu disse que você não vai ter uma letrinha sozinha na divisão silábica, eu me referia a consoantes, tá? Consoantes, você não vai encontrar ela sozinha na divisão silábica. Vogal você acha, tá? Consoante não. Tudo bem? Vamos lá. Cooperar. Cooperar. Pessoal, geralmente as palavras que tem vogais que se encontram, essas vogais são iguais, a, o, né? Elas são hiatos, tá? Já amarre isso aí na sua cabeça. Geralmente são hiatos, tudo bem? Então,
Coopera. Co traço, o traço, p traço, rar, tá? Coopera. Uma palavra polissílaba. Faísca. Faísca. Eu tenho um encontro vocálico do A com o I, mas eu consigo separar. Faísca. Tá vendo? Fá, traço, is, traço, K. Faísca. Fiel. Fiel. Tá? Eu consigo separar também. Eu tenho um encontro do I com o E, mas dá para separar. Fi, traço, el. Palavra de sílaba. Fiel. Certo? Mais um caso de ato. E por último, para fechar aí com chave de ouro, hiato, né? A palavra hiato é um hiato. Então fica hiato. Tá vendo que dá para separar? E como é que fica essa divisão? I traço, a traço, to, hiato. Entenderam? Então, pessoal, divisão silábica. Eu bati com vocês agora, né? Treinei a divisão silábica e fui batendo as regras e exceções. O que eu aconselho vocês? Prática. Se você é uma pessoa que tem dificuldade nisso aqui, prática. Prática, 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 prática.